Olá, minhas queridas mamães, eu sou Angélica Vasques, aqui no canal Falei Mamãe. A gente vai tratar sobre assuntos de maternidade. Vem comigo! Bom, o assunto do vídeo de hoje é laqueadura. Como será fazer a laqueadura junto com uma cesárea? Pois é, eu passei por essa experiência e eu vou contar um pouquinho pra vocês. Olha, tive uma gestação e quando eu estava com a minha bebê com 5 meses de vida, eu descobri minha segunda gestação. Então foi tudo muito uma perto da outra e eu tinha apenas 27 anos, né, entre 26 e 27 anos. Então, como eu vi que realmente eu poderia ali engravidar de novo, seguidamente, de novo, eu já optei na segunda vez por fazer a laqueadura. O porquê que eu optei por isso? Eu já estaria passando pelo procedimento da cesárea, porque os médicos, eles orientam o seguinte: se você teve um parto e esse parto foi realizado através de uma cesárea e a sua próxima gestação tem menos de 2 anos, eles aconselham que se faça diretamente uma cesárea, Eles aconselham que faça uma cesárea e não tente o parto normal. Por quê? Porque o corte da cesárea, internamente, ele leva cerca de 2 anos para cicatrizar por dentro. Então, caso você engravide logo em seguida, ou seja, com menos de 2 anos, você vai ter que passar por outro procedimento de parto, né? Não é aconselhado o parto normal, porque pode haver ali uma ruptura, pode haver alguma intercorrência que pode levar a vida da mamãe em risco, a vida do bebê, entendeu? Porque a cesárea é muito recente. Então, como o meu caso fazia menos de 2 anos, o meu médico já me orientou no início de que teria que ser a cesárea, tá? E como ele falou isso, eu conversei com meu marido e eu tomei a decisão de operar e fazer a laqueadura, porque eu já estaria passando pelo procedimento da cesárea. Então, assim, pós-operatório por pós-operatório, eu já estaria enfrentando ali uma cirurgia. Então, como o procedimento da laqueadura é parecido com a cesárea, precisa realizar o corte, precisa abrir a pessoa, cortar e chegar lá nas trompas, eu optei por, junto com a cesárea, já fazer a laqueadura, porque já estaria aberta, ele só iria cortar as trompas, tá? Então, essa foi a minha escolha, porque eu não ficaria dependente de remédios, nem de outros preservativos, que além de incômodos fazem mal, os que são de base hormonal fazem mal, né? Não fazem mal, eles te previnem. Porém, eu nunca me dei bem, então não me faz bem, né? Porque mexe muito na questão hormonal, é uma bomba de hormônios aquilo dentro de você. Então, eu optei por fazer a laqueadura e ficar mais sossegada, tá? Agora vamos falar sobre o procedimento, como que foi. Bom, minha bebê nasceu, tudo, meu médico tirou ela de lá de dentro, ela foi sendo cuidada pela pediatra. Enquanto isso, ele falou pra mim: agora vamos fazer a sua laqueadura. Ele fez a laqueadura, aí depois ele foi no quarto e falou: fiz a laqueadura, já tá tudo certinho, tá. Com relação ao pós-operatório, o meu médico falou que não há diferença nenhuma, que tem a dor da cesárea, mas que não há diferença, que isso é mito, que as pessoas falam e tudo mais. Eu vou falar a minha experiência, tá? Eu achei que realmente é um pouco mais dolorido um pós-parto de cesárea com laqueadura. Ele é um pouco mais dolorido, mas é só um pouco mais, não é nada de outro mundo, tá? A minha questão é que eu sentia uma dor a mais, eu sentia uma dor não só do corte da cesárea, mas eu sentia a dor um pouco nas laterais
bem na direção dos ovários, assim, sabe? Um pouco assim, dava umas fisgadas, umas queimadas, se mudasse o tempo, ele queimava, mas assim, isso foi durante o pós-operatório, tá? Mas nada de outro mundo, é como eu falei pra vocês. A cesárea em si, o procedimento da cesárea, você vai ter um pós-parto doloroso, né, que você vai tomar seus remédios, mas ele progride, conforme passam os dias, conforme você se movimenta, essa dor vai melhorando, tá? E com laqueadura, não é que essa dor aumenta, essa dor é a mesma, só que você vai sentir um pouquinho de dor em locais diferentes, que é onde cortou as trompas. Foi o que eu senti. Eu senti um pouco de dor nas laterais, não só ali na direção do corte da cesárea. E sentia queimar, parecia que queimava por dentro, ficava... era uma queimação com fisgadinha de dor, sabe? Mas é isso. Não, realmente, se eu falar assim pra vocês, a dor da cesárea é muito pior, não, porque a dor da cesárea é a mesma. A única diferença que eu senti realmente foi uma sensibilidade maior, né? E essa dor nas laterais. Então, assim, mais ou menos na direção dos ovários mesmo, onde fica assim a lateral, bem no início da virilha, de um lado e do outro, tá? Eu realmente tive ali uma queimação, uma fisgadinha, tá? Mas só isso, gente. Então, assim, se você vai ter filho e você já quer não ter mais filho, você já tomou essa decisão pra sua vida, eu aconselho. Nem tenta parto normal, já opta pela cesárea e já faz a laqueadura junto, porque é a melhor coisa que tem, gente. Você vai tá ali já aberta, você já vai e faz o procedimento. O meu médico cobrou um pouco, tá? Eu tive minha bebê pelo particular, então eu não tive com o médico do plantão, tá? Eu tive com o meu médico quem me operou. Aí eu paguei pra ele o parto por fora e a laqueadura ele cobrou só um pouquinho a mais, tá? Então pra mim super valeu a pena. Foi muito bom mesmo. Então eu aconselho, se você tiver a oportunidade de você fazer a sua laqueadura, de você ter o seu parto em cesárea e já fazer a laqueadura, faça. Não deixe passar por medo, por insegurança. Se você tem a decisão de que você já não quer ter mais filhos, eu no caso já era minha segunda, né? Então pra mim tava ótimo. Não queria ter mais filhos mesmo nova, né? Porque a maternidade, ela demanda, sim, um tempo de você. Ela demanda que você pare as coisas e se volte ali enquanto o bebê tá naquela fase de desenvolvimento de bebê e tudo mais. Então, eu não queria mais ter filhos por N questões. Então, assim, eu optei pela cesárea porque eu iria me livrar de usar diversos contraceptivos que fazem mal para a mulher, né, que são uma bomba de hormônios, tá? E também a questão social, financeira, porque quanto mais filho você tem, mais é difícil você querer ofertar aquela qualidade de vida para os seus filhos. A questão social também, hoje em dia tá muito difícil você educar os filhos nos tempos de hoje. A internet, ela meio que tira um pouco o controle das mãos dos pais, né, do que os seus filhos estão em contato e tudo mais. Então, assim, já é tão difícil com um, com dois, que dirá com três, com quatro, com cinco, porque se eu não operasse, eu acho que eu iria ter mais filhos sim, tá bom? Então, eu tomei essa decisão bem nova, né? Aos 27 anos eu tomei essa decisão. Falei pro meu médico não se opôs, ele falou, tá bom. Eu falei, olha, minha segunda filha, eu quero laquear. Aí ele falou, tudo bem, sem problema nenhum, vamos fazer, tá bom? Então é isso, gente, eu espero ter ajudado vocês. E se você tiver a oportunidade, se você não quer ter mais filhos e você tiver a oportunidade de fazer a laqueadura junto com o seu parto, já opte pela cesárea e faça a laqueadura junto, tá bom?